Genebra, conto feminista, fantástico, realista e tragicômico. Genebra Lange sempre tinha tido problemas com os homens, pelo menos desde que reparou na sua existência como criaturas diferentes. Isso foi no seu último ano do jardim de infância. Agora ela tinha 42 anos, não homens. Tinha acontecido uma coisa pouco usual com a Genebra. Aliás, um monte de coisas pouco usuais. Mas entre as mais infrequentes é que ela tinha sido uma criança quase feia, uma colegial bastante bonita, uma mulher feita na casa dos 30 realmente bela. E na idade em que as mulheres começam a chorar o deterioramento de seus encantos, Genebra estava no pleno esplendor de sua beleza. Nisto ela era semelhante aos homens, que costumam tornar-se mais interessantes com o passar dos anos, envelhecendo como os bons vinhos, em vez de estragar. Nem todos, claro. Era de pele clara, tinha o cabelo muito preto, com apenas uma mecha prateada sobre as têmporas, os olhos enormes e amendoados de uma impossível cor cinza e uma dessas figuras em que a gente não consegue acreditar quando vê nas passarelas. 1,75 m e 50 quilos, pernas incrivelmente longas, cintura de pilão, peitos e quadris bastante visíveis como para não ser considerada magra. O rosto tinha algo de oriental, com as maçãs do rosto longas e marcadas. A pele sempre tinha sido de uma limpidez imaculada. As mãos, sem que ela lhes dedicasse mais atenção de que asseio e corte de unhas, eram angelicais, e o arco branco e perfeito de sua dentadura poderia servir de modelo para o cartaz de um odontologista ou coisa assim. Uma dessas mulheres que levantam da cama pelas manhãs com cabelo feito uma maranha, um roupão simples. Não era muito exigente com suas roupas, e pantufas que já poderiam ser jogadas fora, e era igualmente bela. Obviamente, seu problema não era o de outras, de como fazer para que um sujeito se apaixonasse. Na verdade, tinha que se esforçar, e cada vez mais conforme ela ia amadurecendo, para se ver livre deles. Ela tinha recebido todo tipo de propostas, as mais sérias, com ramalhete de flores e anel no estojo, e as mais vis, dependendo do homem. Quanto às cantadas, poderia ter escrito um dicionário de 3 volumes com as que ouvira. Desde as mais trilhadas e estúpidas, essas que dão vontade de dizer, mas quanta originalidade! Agora coloque a sua cabeça em água fria antes que comece a fumegar. Até umas que outras, poucas é claro, suficientemente engenhosas e gentis para serem merecedoras de um olhar e de um obrigada, dito habitualmente com modesto continente sem paquera. O fato de que ela fosse assim longa e fina e perfeitamente modelada não era porque vivesse para cuidar de seu físico, mas um dom da natureza. Isso, porém, não significava que ela não tivesse manias. As tinha, e muitas. Já tinha perdido a conta dos relacionamentos amorosos que tinha tido até o momento. Não era de modo nenhum uma garota ruim, nem uma devoradora de homens, nem uma destruidora de lares, nem nada que pudesse se parecer com uma prostituta. Nunca tirou a menor vantagem de seus vínculos. Nunca machucou ninguém intencionalmente. Embora a crise depressiva de mais de um adolescente perdidamente apaixonado por sua professora tivesse feito com que ela desistisse de sua profissão. Era professora de idiomas. E mais de uma pessoa suspeitou que o suicídio de um cavalheiro de uma certa idade e de muito bom aspecto deveu-se à separação dos dois depois de um relacionamento sério de um ano, que o homem insistia em transformar em um casamento. É que Genebra, sem percebê-lo, na verdade não queria os homens. O que ela desfrutava ao máximo era o tempo de conquista. Dar, negar, mostrar, esconder, esperançar, desanimar, até que o infeliz fulano acabava enredado na teia de uma viúva negra, coisa que acontecia quase invariavelmente, porque a mulher somava ao físico privilegiado uma inteligência aguda e rápida, um senso de humor cheio de engenho, uma vasta cultura geral e maneiras de uma perfeita dama. Sabia ser oportunamente risonha ou séria, falar com erudição ou se fazer de boba, tratar com ternura ou com aspereza, dependendo do homem e da situação. Teria sido uma perfeita cortesã, mas não era uma cortesã. Desejava de verdade. Desejava, mais que tudo, que algum homem a conquistasse definitivamente, que um relacionamento não começasse a se desgastar pelo costume até deixar aquele vazio chato que, precisamente por honestidade, a levava a terminá-lo. Às vezes, pensava que ela nunca tinha amado nenhum homem, e talvez fosse verdade. Porém, não havia naquilo uma causa que o justificasse, uma homossexualidade não assumida, uma frigidez que não pudesse vencer. Ela era assim porque assim tinha sido feita, pensava a mulher com sincera amargura quando acabava de descartar um parceiro. Mas quando não muito mais de 2 ou 3 semanas mais tarde, alguma presa apetecível caía em seu campo de visão,
A amazona afiava suas flechas, a gata mostrava as garras reluzentes e o ciclo recomeçava. Por 2 vezes tinha tentado o casamento como possível cura para sua inconstância. O primeiro, quando foi empurrada pela ingenuidade mais do que por outra coisa, aconteceu quando fez 18, e quando não era ainda tão formosa como atualmente. Durou 2 anos. O casamento, porque o entusiasmo não passou dos primeiros 6 ou 7 meses. Quando começou a sentir que o que tinha sido um relacionamento ao menos amigável, já que não apaixonado, estava se tornando uma sequência de brigas e censuras mútuas e estava a caminho de se transformar em um ódio recíproco, uma manhã levantou-se caladinha e pediu o divórcio, sem causa justificada, por sua única vontade. Vários anos depois, já próxima dos 30, tentou novamente com verdadeiro entusiasmo. O escolhido desta vez era um sujeito que parecia feito à mão, tais eram suas qualidades. Quase 20 anos mais velho, vivido, com muito mundo, homem tarimbado, muito bem parecido, com uma inteligência notável e vastos estudos comprovados pelos seus diplomas, somando ainda um saudável posicionamento econômico. Maneiras que já não se acham nos homens desta época, cabeça aberta e liberal, sem marcas de machismo, conversa inteligente, mas nunca pedante, e saúde de ferro. Mas o mais atraente, para ela, foi a dificuldade em conquistá-lo. O sujeito não era presa fácil. Podia ter as damas que quisesse, e em mais de uma ocasião, sendo o relacionamento completamente livre para os dois, saiu com outras mulheres. De fato, ele estava apaixonado por Genebra até o dedão do pé, mas era inteligente o bastante para não sufocá-la com excesso de atenções, sem deixar, por isso, de ser absolutamente obsequioso. Para aceitar com um sorriso complacente cada vez que ela negava algum pedido seu, e não a agoniar com telefonemas constantes e contínuos juramentos de amor eterno. Ele já tinha percebido que a palavra eterno era uma das coisas que mais espantava sua pretendente. Deixava passar às vezes alguns dias, nunca mais do que isso, sem ligar nem dar notícias. E, embora levasse flores e cortesias, nunca sepultou sob uma montanha de presentes. Escutava com sincero interesse quando ela falava de seus assuntos, e não apenas não colocava poréns nos seus projetos, quaisquer que fossem, mas também a encorajava a fazê-los, discutiam juntos. Se alguma vez ela desistiu de algo, foi seguindo seu próprio critério. Aparentemente, a matreira tinha encontrado a metade de sua laranja. Um cara tão dotado fisicamente quanto ela, com seu mesmo nível intelectual e cultural, só que mais vivido, mais viajado, de boa situação econômica, impecável criação e ainda por cima, nada possessivo. Não era real, dizia ela para si. Casou contente e convencida. Mas Genebra já devia saber que, sobretudo em assuntos de homens, quando a esmola é demais, o santo desconfia, se for um santo inteligente. Aos 3 meses de casados, as ocasionais negativas da esposa, fossem no quarto ou na vida social, começaram a produzir no marido longos silêncios cada vez mais carrancudos. No mês seguinte, a falta absoluta de dotes domésticos da esposa começou a incomodá-lo, embora 2 criadas se encarregassem de todo o necessário. É que feito por mãos estranhas não é a mesma coisa, não há demonstração de carinho. Pensava primeiro e depois ele falava. Os 2 eram boas pessoas. Ambos levavam o casamento a sério. Fizeram o possível, desde terapia de casal até sair de férias ao mesmo tempo, mas em lugares diferentes, ideia interessante. Mas não houve mais remédio que aceitar que o homem, por mais qualidades que tenha, é homem da forma em que os homens são feitos, e o que desejam, no fundo, é uma mulher que fale o menor tempo possível, com exceção de que ele tenha alguma coisa para falar e que precise de resposta, que remende meias e cozinhe ravioli, que nunca irão ser tão bons quanto os da mamãe, e que saia da frente do televisor se ele está assistindo ao futebol. É claro que jamais confessariam nem a eles mesmos. Aliás, muitos nem sequer o percebem, até que casam como uma mulher transgressora. O componente de Homer Simpson, inevitavelmente presente em todo homem, finalmente apareceu. O papo pré-nupcial mudou como sempre acontece, e 6 meses mais tarde o casal, amistosa e cordialmente, divorciava-se consensualmente. Ela não obteve a menor vantagem econômica, embora ele, muito cavalheiro, insistisse em lhe dar uma pensão generosa. A mulher não aceitou, convencida, e talvez com razão, de que não merecia. Não teve filhos de nenhum dos seus casamentos. Isso às vezes a entristecia e outras, mais frequentes, agradecia aos céus por isso. Mas a questão é que voltou a estar sozinha, estado que lhe desagradava, e já tinha um pouco de receio, não de conseguir presas casadouras, mas de não saber o que fazer com elas depois.
Na verdade, a culpa não foi toda do homem, nunca é culpa de uma parte só. Ela, quando o teve comendo na sua mão, perdeu gradualmente o interesse e o assunto acabou. Genebra teve que admitir que era incapaz de amar. Podia admirar, se entusiasmar, desejar, sentir afinidades, mas aquela criatura que parecia perfeita exteriormente, por alguma razão havia nascido com uma falha definitiva. Chegava a se apaixonar, mas não podia amar. Mas isso não significava que não pudesse querer. Genebra queria de maneira entranhável um amigo de infância que tinha crescido com ela. O homem, da mesma idade, era dos que a Bela nunca teria olhado com os olhos de mulher. Por ela, teria sido mesmo se ele fosse gay, marciano ou feito de plástico. Era inventor fracassado, porque inventava coisas tão engenhosas como inservíveis. Um aparelho para aquecer os pés que consistia num tubo que se colocava no nariz e na boca do dormente e do outro lado tinha uma espécie de saco que levava o ar quente até baixo. O calor da respiração amonava os pés. Além disso, incomodava tanto o usuário que era preferível o frio. Só depois de finalizar sua invenção, se lembrou de que já tinham inventado as bolsas d'água quente, os cobertores elétricos. Invenções como essa ocupavam-lhe todo o tempo, salvo que dedicava para falar com a amiga cada vez que ela o procurava. Seu nome era Jesus, mas todos o chamavam de Professor Pardal. Morava numa espécie de galpão caótico, lotado de arames, rodinhas, porcas, chaves, arruelas, que tinha que andar esquivando. Tinha uma casa pequena, tão desordenada e pouco convencional como sua oficina, mas apenas a usava para dormir, e às vezes nem isso, dormia do lado de alguma invenção pela metade, caso tivesse alguma ideia durante o sono. Era um magrelo ligeiramente vesgo, bem menos alto que Genebra. Era careca em cima, mas o círculo de cabelo que ainda tinha em torno de sua cabeça era muito comprido e o prendia numa trança já grisalha. Não era por escolha estética, mas porque não tinha tempo nem vontade de pentear e menos ainda de ir ao cabeleireiro. Um nariz judeu um pouco torto para a esquerda e uma leve manqueira por consequência de certa desafortunada invenção que caíra no seu pé completavam uma pouco agraciada figura. Queria com todo o seu coração a amiga, mas nunca tinha passado pela cabeça se apaixonar, nem por ela nem por ninguém, e estava ocupado demais inventando inutilidades engenhosas. Numa manhã baixo astral, Genebra foi visitá-lo. Obviamente, o achou esquecido do mundo. Estava criando um lava-louças que, além de lavar a louça, a organizasse no armário. Como a invenção não estava aperfeiçoada, já não tinha nenhum prato só em casa, e fazia 2 dias que comia, quando lembrava, na tampa virada de uma panela. A amiga o convidou para comer, e o inventor, que interrompia o que fosse por atendê-la, aceitou o convite e a seguiu, após sacudir as porcas e os arames que tinha em cima. Genebra falou-lhe de suas penas. Ele a escutou em atento silêncio e, ao terminar o almoço, apertou-lhe carinhosamente um ombro. Acabava de imaginar a solução perfeita para o assunto. Bastante surpreendida e, em ocasiões, um pouco preocupada, ela passou mais de 3 meses sem vê-lo. Ele não saía de sua oficina, salvo rápidas escapadelas à procura de Deus sabe que materiais. Mas ela ouvia nessas ocasiões e parecia feliz e pletórico de entusiasmo. Então se tranquilizava. Quase 4 meses mais tarde, o pardal bateu na sua porta. Parecia uma criança que vai dar uma feliz surpresa para a mamãe. Sem falar nada, levou-a com ele à oficina. As expectativas da mulher foram ao chão. Não tinha nada de novo no caos criador de seu amigo. A única coisa surpreendente para Genebra foi a presença de um estranho sentado numa espécie de banquinho em que costumava sentar o pardal, que nunca recebia outra visita que a Genebra. Olhou com interesse o desconhecido. Um homem de uns 40 e tantos, de pele azeitonada e ar cigano em geral, corpo longilíneo e bem modelado, sem esse desagradável excesso de musculatura que, vai saber por quê, é o sonho de muitos homens, uns olhos negros, desses frequentes nos indianos, enormes, misteriosos. Discretas mechas grisalhas se destacavam sobre as têmporas entre o cabelo escuro. Quando se levantou para cumprimentá-la, gostou dele ainda mais. Gentil, mas não meloso, e uma voz grave e viril que parecia surgir do fundo da alma, mas que evidentemente não era impostada. De qualquer modo, sentiu-se decepcionada. Um amigo para apresentar? Ela era perfeitamente capaz de caçar seus próprios homens. O problema não era esse. Estava surpresa de que seu amigo não tivesse compreendido. Mas ele começou a lhe explicar, enquanto dava pulinhos de entusiasmo ao redor da mesa de trabalho e vesgueava mais do que nunca, como costumava fazer quando estava inspirado. Te apresento o Garcia.
Ela apertou a mão do Garcia e ficou esperando para ver o que acontecia. Pardal leu o desencanto nos olhos da mulher, porque em seguida começou a lhe explicar. É perfeito para ti. Falou convencido, e quando ela corou levemente pelo fato de que falasse do homem como se não estivesse presente, ele começou a rir. Não se preocupe, ele não vai se ofender. Garcia é um robô, minha obra-prima. Interessada, começou a escutar. O Garcia tinha todas e cada uma das possíveis funções humanas, inclusive, com certeza, as capacidades amatórias programadas em perfeito acordo com os gostos de Genebra, que não tinha papas na língua quando conversava com Pardal. Ele só não podia procriar, coisa que era até uma vantagem. Seu cérebro cibernético acumulava 6 idiomas, uma verdadeira biblioteca de literatura, história, mitologia de todos os lugares, além do uso das mais diversas regras de comportamento, desde as maneiras domésticas até as maneiras para um jantar de gala. Lavava louças e roupas sem sentir-se herói nem vítima, e não tinha sequer que alimentá-lo a não ser com bateria. Estava perfeitamente balanceado em suas expressões de afeto e cortesia. Nada de mais, nada de menos. E tinha uma vantagem extra, a decisiva. Quando tu cansares, desliga. E mostrou-lhe um chip que podia colocar e tirar facilmente. Maravilhada, ela levou o Garcia para casa. Foi um êxito total. Já faz 15 anos que Genebra está felizmente casada com Pardal. Garcia, com algumas pequenas reformas, cuida da casa, dirige o carro, serve o café da manhã, molha a grama e, como nenhum deles gosta de cachorros, ele late pela noite se algum estranho se aproxima.